É interessante quando algumas pessoas, né, me perguntam, e aí, quem tu és? Ah, Uhum. eu sou um buscador, estou na jornada, sou um praticante, mas o que tu faz? Né? Porque quando a gente, quando os outros perguntam o que tu és, eles querem saber o que tu fazes, Uhum. qual é a tua profissão, Exatamente. como que tu ganha dinheiro, como é que tu faz para viver, né? Então, essa é uma pergunta, de certa forma, até fácil de responder, porque quem sou eu? Eu sou um advogado, eu sou um médico, eu sou um psicólogo, né? Um dos Uhum. meus papéis, né, é ser psicólogo. Mas, assim, realmente, quando a gente vai se apresentar, a gente se apresenta a partir da identidade que eu tenho de mim, da Uhum. imagem que eu tenho de mim ou da imagem que eu gostaria que eu fosse. Uhum. Então, eu tenho essa clareza, né? Mas também sei que a gente vive nesse plano, e eu também tenho os meus papéis. Né? Então, Uhum. eu tive algumas experiências na minha existência, mas hoje, quando alguém diz assim, tá, mas o que tu faz? Daí eu, tá. Então, um dos meus papéis é psicólogo, Uhum. também permacultor, que é, assim, o permacultor vem da união de duas palavras, cultura permanente, ou seja, todas as ações que eu lido com as pessoas, com a terra, com a produção, enfim, que olha para Uhum. trás e deixa um rastro de vida. Então, isso é permacultura. E também Uhum. peregrino, né? Eu prefiro me identificar dessa forma. Mas, Sim. como diz o Jung, eu sou psicólogo, permacultor e peregrino, sem me apegar a nenhum desses papéis Nenhum e, deles. e ainda tendo tantos outros papéis na minha existência. A primeira formação, a minha primeira graduação foi jornalismo. Depois eu fiz uma especialização em fundamentos da educação, na Uhum. Unesc, fiz jornalismo na UFSC, na Federal de Santa Catarina, uma especialização em fundamentos da educação na Unesc, um mestrado em ciência política em Brasília, morei 4 anos em Brasília e fiz ciência política, e depois eu fiquei entre fazer o meu doutorado em antropologia ou a minha graduação em psicologia. Acabei optando por esta. E hoje Uhum. um dos meus papéis também é psicólogo. Mas, como eu coloquei, sem me apegar e nem me Sim. reduzir a um psicólogo. Porque Uhum. já pensou, Shantiran, eu, minha primeira faculdade, por exemplo, foi Uhum. jornalismo. Eu vivo jornalista, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Vou lá nos meus 60 anos como jornalista, 70 anos como jornalista, ou seja, eu morro jornalista. E Uhum. a Uhum. gente pode ver, tem gente que está com 30, 40 anos já está na segunda, terceira profissão. Exato. Sabe que essa semana eu ouvi, não sei se dá para levar tão a sério essa informação que eu vou trazer, mas eu ouvi de uma pessoa que tem um certo nome também em termos de terapias e tudo mais, mas ele trouxe uma informação, né, de que, bom, tá aí o metaverso, essas coisas todas, e dizem que nos últimos anos aí 40, 70% das profissões talvez não existam mais, né, e que isso pode entrar aí numa ideia de suicídio coletivo, né. E sabe que às vezes quando a pessoa é muito identificada com uma única coisa, né, com eu sou jornalista, eu sou advogado, se ele não tem mais aquilo, ele perde, né, é como se ele perdesse o chão. Bom, Isso. não duvido que possa isso acontecer mesmo, né. Um dos ensinamentos básicos do Buda é assim, eu sofro quando eu me apego. Então, Uhum. quando eu me apego a um papel, né? Claro que a gente está nesse plano, a gente tem vários papéis. Eu sou pai, sou esposo, sou filho, sou irmão, sou tio, sou padrinho, vou ser avô em agosto, Eba! psicólogo, amigo, facilitador, enfim, ou seja, a hora que eu me fixar num papel, eu vou deixar de vivenciar os outros. Eu tenho uma É. experiência tão bonita que quando eu fui fazer psicologia na Unesc, eu me formei há uns 12, 13 anos, Uhum. à noite eu era professor numa sala. Eu lecionava no bloco 21B. À noite, eu lecionava para ciência da computação, ciências contábeis, administração, enfim. E de manhã, Shantiran,
eu era estudante de psicologia. Nossa. E às vezes eu chegava na sala de manhã e ainda tinha a minha letra do pouco que eu escrevia no quadro no dia. Caramba! Então, olha só, se eu me apegasse ao papel de ser só professor, eu não teria a humildade de ser estudante. Se eu me apegasse ao papel de ser só estudante, eu não teria, digamos assim, a missão de ser educador. Então, ou seja, um e outro dançando nessa existência sem se apegar a nenhum. Ou seja, não rejeitar nada, mas também não se apegar a nada. E é legal a gente ter acho que essa humildade, essa consciência de que, ao mesmo tempo em que eu posso ser um professor, né, estou ensinando ou entregando algo para alguém, também é ter a humildade de, sei lá, eu ainda não sei tudo, né? Então eu entro humildemente no papel de estudante, né? E o legal desse estudante não necessariamente é um banco de uma cadeira de uma universidade ou de uma escola, mas um estudante do dia a dia da vida. E é legal, uma vez eu lembro que a gente estava na empresa e aí um dos líderes falou o seguinte: olha, a gente vamos começar tudo de novo a partir de hoje. E assustou ainda, estava tipo, sei lá, 40, 50 pessoas, né, empresários na sala. Ele assim, a partir de hoje a empresa começou do zero. Assim, aconteceu alguma coisa? O que foi isso? Eu nunca tinha ouvido isso, né? Não, a gente vai começar a partir de hoje como fosse o primeiro dia. E é legal quando a gente vive isso, né? E é uma realidade, é o nosso primeiro e último dia todos os dias, né? Mas ter esse estado de consciência, né, nos torna ao mesmo tempo um aprendiz e um professor, né? Isso. Então, um olhar de aprendiz ou um olhar de turista, né? E um olhar de turista também, às vezes até de turista mesmo, né? Meio de observador e tal.